Bom dia, crianças do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui juntinho para mais uma aulinha de matemática. Então, vamos acordar, despertar, né? Levantar da cama, eu sei que tá um friozinho bom pra gente continuar na cama, deixar a preguiça de lado e vamos começar a nossa aulinha de matemática, né? Bom, estamos chegando no final de semana maravilhoso, para a gente descansar mais um pouquinho, dormir até mais tarde, né? Mas antes vamos finalizar isso essa semana, tá? Tá certo? Bom, que eu desejo a todos, né? Uma semana, um final de semana todo abençoado, cheio de muita energia e de muita alegria, principalmente, tá certo? Bom, então vamos começar pela nossa correção, que nós vimos sobre o quê? Ideias da subtração, não é isso? Nós vimos alguns cálculozinhos. Bom, nós vamos continuar com esses problemazinhos nessa unidade, tá bom? Bom, então aqui nós temos uma curiosidade que eu pedi para que vocês respondessem no livro, que foi assim: os meses. O ano é dividido em 12 partes. Cada uma dessas partes corresponde a um mês, né? Veja quais são os meses do ano. Bom, então é bom que a gente memorize, né? Tá vendo até onde a matemática vai? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ok? Bom, na cultura popular das regiões norte e nordeste do Brasil, costuma-se dizer que os caranguejos estão gordos nos meses sem o R. Isto é, nos meses cujos nomes se escreve sem a letra R. Quais são esses meses? Bom, então os meses que não tem a letra R é maio, junho, julho e agosto, certo? Então, aqui estão os 4 meses, né, em que os não tem a letrinha R, né? Ou seja, onde os caranguejos estão gordos, né? Certo? Ok? Bom, então aí, agora nós vamos corrigir aquela atividadezinha proposta, né? Que eu botei 4 continhas para que a gente resolvesse, tá? Então, vamos resolvê-la as 4 continhas, tá bom? Então, vamos lá, resolvendo aqui, né? Esse pequeno desafio que eu coloquei para vocês, tá? Bom, então, observe aí que nós temos, né? Na primeira, a gente tem o quê? Uma continha de, né? Uma adição, uma continha de somar. Nessa adição, a gente começa colocando como? Começar sempre pelas unidades e depois dezenas e assim por diante, tá? Então, o que é a unidade aqui? Então, vamos lá. 0 mais 7, quanto é que dá? Vai dar o mesmo valor, né? Vai dar 7. Aí, nós temos 3 mais 2, que vai dar quanto? Crianças pensando, olha só. Se nós temos 3, né? Colocar aqui os cubinhos. Nós temos 3 cubinhos, né? E a gente coloca mais 2, fica quanto? 5. Então, qual é o valor? 30 mais 27 é igual a 57, certo? Bom, vamos lá para a nossa letra B. Na letra B é uma subtração, uma conta de menos, não é isso? A gente vai subtrair, retirar. Então, aqui, agora, começando da mesma maneira, tá, crianças? Começa do mesmo jeito, tá? A gente começa sempre pelas unidades, dezenas, centenas e assim por diante, tá? Então, aqui nós temos 3, né? 3 cubinhos. Nós temos 3. 3
menos 2, né? Então, se eu tenho 3 e eu tiro 2, ficou quanto? Ficou apenas 1. Aí, na outra, nós temos quem? 1 menos 1. Então, se eu tenho 1 e eu tiro esse 1, fica quanto? Nada. Então, 13 menos 1, ou menos 12, é igual a 1. Ok? Bom, então agora vamos lá para a letra C. Então, aí na letra C, o que é que nós temos? Também temos uma conta, né, de subtrair, né, diminuir, uma conta de menos. Bom, então aqui na nossa continha nós temos, como nós falamos na aula passada, nós temos um número menor, né? Esse número menor aqui, esse 5, ele é menor do que o 9. Então, eu não posso falar 5 menos 9. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um emprestado daqui, e aí a gente vai chamar de quê? De 15, né? Então, os 15 menos 9, né? Se nós temos 15, né? Digamos aqui, eu vou fazer aqui as bolinhas, tá? Então, vamos contar 15 bolinhas, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Peguei um daqui emprestado, certo? Bom, se eu tenho 15 e eu retiro 9, né? Menos 9, então vamos contar até 9 e vamos retirar, olha só. Vamos retirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós retiramos 9. Então, ficou quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, criança. Então, ficou 6, tá? Bom, então aqui nós tínhamos 1. Esse 1 que estava aqui, eu peguei ele emprestado, não foi? Eu não peguei emprestado? Então, aqui ele ficou 0. E 0 menos 0? Então, o valor é o quê? 6. Tá bom? Bom, isso é só uma sugestão para facilitar, né, na resolução das continhas, tá certo? Bom, então aqui nós temos uma outra continha de quê? De somar, não é isso? Uma adição. Então, aqui novamente, vamos lá. Então, aqui nós temos 0, 0 mais 0. Vai continuar 0. E 1 mais 1, né? Se a gente já tem 1 e coloca mais 1, vai ficar com quantos? Com 2. Então, 10 mais 10 dá quanto? Dá 20. Certo? Então, aí ficou 20. Encontramos todos os valores, né? Então, letra A. 30 mais 27 igual a 57. B. 13 menos 12 igual a 1. Letra C. 15 menos 9 igual a 6. E letra D. 10 mais 10 igual a 20. Certo? Ok? Tudo bem? Tô indo muito rápida? Bom, se eu tiver muito rápido ou algum aluno tiver alguma dúvida, me manda, tá bom? Lá, diz, tia, não consegui entender. Se a senhora puder explorar mais exemplos, por favor, tá bom? Que aí no dia da revisão eu faço mais alguns exemplos, tá bom? Na aula seguinte eu aproveito para revisar um pouquinho sobre aquilo que a gente viu, tá? Tá certo, crianças? Bom, então eu conto com isso, tá bom? Então, vamos lá para o nosso próximo conteúdo. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre ideias da multiplicação, tá? Que está lá na página 80, tá bom, crianças? Lá na página 80 tem alguns cálculozinhos para que vocês possam estar resolvendo em relação a isso daí,
tá? Bom, então agora vamos entender. O que ele diz aqui? Bom, na multiplicação, o que nós vamos ver hoje são 2 e 10, dentro dessa multiplicação. Então, a ideia da multiplicação, no caso, é uma ideia da adição de parcelas iguais. Então, vamos resolver aqui. Ele quer saber quantos cubinhos nós temos aí, né? Então, os cubinhos, eles estão divididos em 3 conjuntos. Eu poderia simplesmente fazer o que para descobrir? Nós poderíamos usar simplesmente fazer uma soma, né? Que poderia ser o que nessa soma? 3 mais 3 e mais 3, que daria igual a quem? 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Então, daria o valor de 9 cubinhos. Mas aí, como a ideia que é facilitar e não dificultar, o que acontece? Já pensou se fosse uma grande quantidade, né, de cubinhos, se aqui fosse, digamos, 90 cubinhos em cada conjunto, já pensou? Você sair contando de um por um até você alcançar o valor, descobrir qual era o valor, não seria muito cansativo? Então, surgiu-se o quê? A ideia da multiplicação. Como é que eu posso estar mudando isso? Bom, aqui eu sei que eu tenho quantos conjuntos? Nós temos 3 conjuntos. Então, como é que eu faço essa multiplicação? Eu sei que eu tenho 3. E cada conjunto desse tem quantos cubinhos dentro? Tem 3 cubinhos. Então, nós vamos usar aqui, ó, o sinal de vezes, que é representado por x, tá? Então, aqui, 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Tudo isso com o quê? Com a intenção de facilitar, né, as grandes somas. Ao invés da gente somar, já pensou se fosse, no caso de uma padaria que faz muitos pães ou muitos bolos, muitos docinhos. Já pensou? Para contar quantos docinhos ele faz, fosse colocar no forno, quantas forminhas? Seria difícil, né? Então, para facilitar a contagem de cada caixinha de bombom, é mais fácil a gente utilizar quem? A multiplicação, né? Bom, então aqui nós temos um segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui as laranjinhas. Então, para a gente descobrir, é o mesmo caso. Nós temos aqui 2 conjuntos. Cada um desses conjuntos, ele vem com o quê? Onde eu posso representar de 2 formas, né? Eu posso só fazer a soma, não é isso? De 2 mais 2, que vai ser igual a quanto? Né? Então, se eu tenho 2 e eu coloco mais 2... Então, vai ficar quanto? Olha só, 1, 2, 3, 4. Então, nós teríamos 4. Bom, dentro da multiplicação, nós faríamos como? A gente coloca, né? São quantos conjuntos? 2. O sinal de vezes, não é isso? Que é o x. Quantos objetos, quantas laranjinhas tem em cada conjunto? 2. E também, coincidentemente, né, vai ser 4. Certo? Ok? Bom, aí nós temos, né, mais um problemazinho para a gente resolver dentro da multiplicação, tá? Qual é esse problema? Bom, esse problema é chamado como... Nós podemos chamá-lo de disposição retangular. Bom, tia, esse nome é muito estranho, né? É muito diferente, né? É um nome bem diferente. Bom, que nós temos, né? Depois eu vou explicar que tem uma questãozinha para que vocês respondam em relação a isso. Bom, no problema está dizendo o seguinte. Na sala de vídeo,
do colégio tem 12 poltronas, né? Bom, mas o que eu quero saber? Bom, pra gente descobrir, pra gente conferir, contar, saber se lá realmente tem essas 12 poltronas, nós precisamos fazer o quê? Nós podemos fazer uma adição, uma soma, contar uma a uma, ou nós podemos fazer uma multiplicação, tá? Bom, então a soma eu iria contar, né? De uma por uma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar em 12, né? Mas, como eu estou precisando dessa continha resolvida rapidamente, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa multiplicação? Que eu vou descobrir, que eu vou realmente ver se realmente é 12. Bom, primeiro nós vamos contar quem? As linhas, as colunas, aliás, as colunas e depois as linhas. Vamos contar a parte vertical e a parte horizontal, tá? Então, aqui, nós vamos contar as colunas, tá? A parte vertical. Quantas colunas nós temos? Olha só. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 colunas, certo? 4 colunas. Agora, nós vamos contar as linhas, que é a parte horizontal, tá? Então, quantas linhas nós temos? Olha só. 1, 2, 3. Então, como é que nós vamos fazer? 4 vezes 3, que é igual a quanto? A 12. Não é isso? Ok? Bom, se fosse uma adição, como é que nós poderíamos fazer essa adição? Bom, eu iria contar como? Aqui, ó. Eu poderia pegar simplesmente 1, 2, 3, 4. Quantas vezes 4? Seria 3, né? 1, 2, 3. Então, eu iria contar 4 mais 4 mais 4, que é 4 3 vezes, que também daria 12, né? Ó, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Né? Seria uma forma bem mais longa, né? Então, a forma da multiplicação, para que a gente resolva, né, de forma mais rápida, é a contagem em grande quantidade, certo? Ok, crianças? Bom, espero que tenha ficado claro, que vocês possam ter entendido, tá bom? Caso não tenham entendido, né, coloca qual foi a sua dúvida, onde está a sua dúvida, tá bom? Bom, nós temos aí 2 probleminhas lá na página 80, que eu quero que vocês resolvam eles e me digam qual é a resposta na próxima aula, tá certo? Combinado? Bom, então vamos lá, tá certo, criança? E eu vou colocar mais um problemazinho, tá bom? Só esse daí já está muito bom. E na próxima aula, quando a gente terminar a divisão, a ideia de divisão, aí eu vou colocar uma revisão para que vocês possam, para que a gente possa estar resolvendo vários problemas, né? Tanto da adição, da multiplicação, né? Subtração e divisão, tá certo? Então, resolvam a página 80, tá? Bom, então finalizamos a nossa aulinha de hoje, certo? Tenha um excelente final de semana, que Deus abençoe vocês, tá? E se cuidem e cuide da família de vocês também, tá? Beijão no coração de cada um.